O sistema religioso evangélico, ele foi uma extensão do sistema religioso católico. Você pode observar, seja prudente. Não vive aí, não seja menino não, levado por vento de doutrina, sendo guiado e manipulado pelo que o homem diz. Analise todo o sistema de regra, de ordenança do catolicismo romano, é o mesmo da igreja evangélica. Aonde tem que obedecer o Papa, que é o pontífice, que é por onde vem a comunicação de Deus com o povo. Aonde tem que ser da igreja católica, porque diz que é a verdadeira. Aonde tem que adorar a Deus e servir a Deus, a instituição, porque ali é a obra de Deus, é a casa de Deus. Isso foi criado no século III, pelo sistema católico romano, que criou do evangelho uma religião. Usando o evangelho, criou a religião cristã. O evangelho não é uma religião. Por isso que eu digo, eu não me denomino mais como um religioso evangélico. Eu me denomino como um cristão, seguidor de Cristo. Não é de religião evangélica cristã. Então, se você analisar todo o sistema de devoção, de prática do catolicismo romano, é o mesmo implantado no sistema evangélico. Porque é uma extensão, irmão. Só muda o rótulo, mas a atuação é a mesma. Onde o povo é ensinado que ali é a casa de Deus, ali é a obra de Deus, o homem que está ali presidindo é o maioral, cheio da unção, é o sacerdote que faz intermédio para o povo, que oferece para o povo o seu ritual, sua oração. Tem pastor aí dizendo assim para o povo: traga a sua oração que eu vou levar para Deus. Olha para aí. E o povo vive isso. Por quê? O povo está dentro dessa mentira. Por quê? Porque não conhece a verdade, irmão. Os pastores se fazendo intermédio entre o homem e Deus. Enquanto o Evangelho nos ensina que só um mediador. O Evangelho nos ensina que a minha direção a Deus não é por meio de igreja. Não é por meio de obra de igreja. Não é por meio de direção de obediência pastor. Olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus. Vamos ler Bíblia, vamos aprender. Essa é a minha preocupação. Esse é o objetivo pelo qual eu faço esse trabalho. Tenho sido muito questionado até, não é? As pessoas têm usado palavra contra a minha pessoa, têm até me ameaçado. Mas eu não paro, porque o meu objetivo aqui é fazer você conhecer a verdade e ser liberto. É levar o esclarecimento. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos... Vamos lá, Bíblia. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus Cristo. O que é que o escritor está aqui dizendo aos irmãos? Esses irmãos aqui era judeu. Estava dentro da concepção dos princípios, dos conceitos judaicos, que era estabelecido na velha aliança, no velho pacto. Mas agora nós estamos dentro de uma dispensação diferente. Deus estabeleceu um novo pacto para com os homens, por onde ele mostra aos homens o meio para chegar a ele. Não é mais pelos rituais que era pedido na lei. E o escritor aos Hebreus, ele vai dizer assim: irmãos, tenham ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Por quê? Porque na velha aliança, os homens não tinham direção, não tinham a liberdade de estar na presença de Deus. Eles tinham que ir no templo, no santuário, ou tabernáculo, lá no período do povo de Israel. E no tabernáculo tinha 3 partes. Isso é muito importante você aprender. O tabernáculo era dividido em 3 partes. A primeira parte tinha um nome na entrada, caminho. A segunda parte tinha um nome na entrada, verdade. E a terceira parte tinha um nome na entrada, vida. O povo só podia chegar e entrar na primeira parte, que era o caminho. Na segunda parte só podia chegar os sacerdotes, que oferecia a expiação do povo. O povo trazia, mas quem oferecia era o sacerdote. O povo não podia ir direto à presença de Deus, porque seriam fulminados.
E na terceira parte, tinha o Santo dos Santos, onde tinha uma cortina, um véu, que fazia separação. Onde tinha um objeto chamado Arca da Aliança, que representava a presença de Deus naquele lugar, onde o povo ia buscar. Mas o povo não tinha acesso a esse lugar, o Santo dos Santos. O povo tinha acesso ao primeiro estágio, que tinha uma porta com o nome Caminho. No segundo estágio, só os sacerdotes. E no terceiro, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer o sacrifício dele e do povo, onde ele tinha acesso à presença de Deus. Só o sumo sacerdote. Hoje não precisa mais desse ritual. Nós não precisamos mais de pastor, nem de papa, nem de padre, nem de sacerdote para ser o nosso intermédio entre Deus, para nos conduzir a nada a Deus. Nós não precisamos de lugar, de santuário, de templo, de nenhum recinto para ir buscar a presença de Deus. A presença de Deus não está em templo, a presença de Deus não está em tabernáculo, a presença de Deus não está através de Arca da Aliança, porque lá na velha aliança era assim. O povo tinha que ir ao templo. O templo era o lugar. Todos os judeus, aonde tivessem, tinham que ir para Jerusalém, que era considerada a casa de Deus, onde tinha o templo que foi construído por Salomão. Aí vem Jesus e diz assim: está vendo esse templo? Não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Derrubarei e edificarei em 3 dias um outro templo. Jesus estava falando o que aí, hein? Do estabelecimento, daquilo que seria estabelecido na nova aliança. Não era mais templo de estrutura de alvenaria. O templo agora era Cristo, que ressuscitaria com 3 dias. E agora o homem, para encontrar a presença de Deus, não era mais em templo, estrutura de alvenaria, não é em casa feita por mão de homens. O templo agora, onde nós encontramos a presença de Deus, é o próprio Jesus. Ele é o templo. Ele é o sacerdote. Ele é a oferta que foi oferecida pelos nossos pecados como sacrifício para purificação e remissão da nossa culpa diante de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, por onde nós chegamos a Deus. Oh, glória! Por isso que ele disse essa palavra lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou isso nesse sentido, que os judeus, eles iam para esse local que tinha essa divisão, e cada espaço tinha uma porta. A primeira chamava caminho, a segunda chamava vida, e a terceira chamava, a segunda chamava verdade, e a terceira chamava vida. E Jesus agora vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, aí ele vai dizer agora, ninguém, não adianta vocês ir para templo, não adianta vocês ir a sacerdote, não adianta vocês ir a lugar nenhum, porque ninguém virá ao Pai senão por mim, porque Ele agora é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o sacrifício, Ele é a oferta, Ele é o novo e vivo caminho que foi aberto, para que por Ele chegamos diretamente a Deus com ousadia. Foi isso que o escritor aos Hebreus estava aqui orientando os irmãos, dentro desse ensino que ele estava dando para os irmãos. Olha o que ele vai dizer, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. O santuário agora não é mais através de templo, de estrutura de alvenaria. O santuário agora é por meio de Jesus e é no céu. Oh, glória! Através de Cristo, nós não precisamos ir para templo, porque agora em Cristo nós somos o templo onde Deus habita. Irmãos, eu fico triste, sabe por quê? Porque os irmãos não querem saber do que a palavra ensina. Está vendo essa ministração que eu estou fazendo aqui? Vai ter irmão entrando para questionar, para defender o igrejanismo, para defender a formalidade religiosa, para defender a vida de igreja, para defender a obediência, a submissão às igrejas. O mais triste é saber disso, que a multidão não vão dar ouvido à verdade. Vão desprezar a verdade e por isso serão condenados, porque não deram ouvido à verdade para se salvar e nem se conduziram por ela. Porque, irmãos, a Bíblia ensina isso. E está aí os homens vivendo dentro da direção de pastor, de papa, de padre, achando que vai encontrar Deus dentro de templo, de igreja, estrutura de alvenaria, como casa de Deus, enquanto a Bíblia diz
que casa de Deus somos nós. Mas o povo não dá ouvido a isso, gente. Enquanto o povo acha que a vida de devoção para adorar a Deus tem que ir para uma igreja para buscar e adorar a Deus. O povo está com esse entendimento. É normal você ver uma pessoa dizer: vou adorar a Deus, vou para a casa de papai, vou para a casa de Deus. Porque essa pessoa, ela não tem entendimento da verdade. Ela vive dentro da formalidade religiosa. A mente dela foi formada não pela verdade do evangelho, mas pela verdade dos homens, que é mentira. Porque se ela cresce no evangelho, ela sabia o que é casa de Deus. Ela seguia o que Jesus ensinou. Chega para Jesus uma mulher que tinha uma dúvida justamente nessa questão. Aonde era que devia adorar a Deus? Se é em monte, se é em templo. Jesus vai dizer: nem monte, nem templo. Não é em nenhum local restrito. Porque naquele tempo os judeus diziam: não, tem que ser no templo. O samaritano dizia: não, é no monte, onde Deus deu a lei a Moisés. Aí Jesus vem e diz: não é nem monte e nem templo. Aí você não crê no que Jesus diz. Você continua vivendo no que o teu pastor está ensinando. Não, você tem que vir para a igreja para adorar a Deus. Você tem que amar e vir para a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus, a obra de Deus, onde você vai buscar a Deus. Por quê? Porque vocês não dão ouvido, não são discípulos de Cristo. Estão sendo guiados por cego, andando em trevas, estando mortos, pensando que estão vivos. Porque vida só tem aquele que está na palavra em Cristo. Foi o que Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Você tem que estar enxertado na videira verdadeira. Não é dentro de igreja evangélica. É em Jesus. Onde nós devemos estar enxertados, com a nossa vida firmes e firmados, sendo devoto e praticante, não de obra, de formalidade, de devoção, consagração, trabalho, obrigação de igreja, mas na palavra. Foi Jesus quem disse isso. Mateus 7:23. Compara o homem prudente, aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse homem é como um prudente que edifica a sua casa na rocha. Sua casa está edificada com a vida com Deus na areia. Porque a palavra que você segue, a esperança que você tem de salvação, de comunhão com Deus, de vida com Deus, é vã. Por isso que Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adoram, seguindo preceitos de homem, não de Deus. O povo dentro das religiões estão formados, estão escravizados, estão manipulados, estão dentro de uma obediência cega, para uma fé cega, uma vida de devoção a Deus cega, não pela palavra de Deus, mas pelos preceitos dos homens, aquilo que eles estabelecem no sistema, para o povo viver e ser moldado. Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo... Deixa eu ver. Vamos ver a palavra. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo... Vamos lá. Versículo 17. Olha o que Paulo vai dizer. Por que o povo não crê nisso aqui, gente? Paulo vai dizer assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Agora, olha o que Paulo vai dizer aqui. 2 Coríntios, capítulo 6. Paulo vai dizer assim, capítulo 6, versículo 16. Paulo vai dizer: porque vós sois o templo do Deus vivente. Vós sois o templo do Deus vivente. Vós sois a casa e morada de Deus. Você tem que crer e seguir e estar com a tua mente dirigida nesse entendimento. Não é do que você aprende dentro das igrejas. Não tenho que ir para a igreja porque é a casa de Deus. Jesus não mandou pregar o evangelho e criar a igreja para dominar o povo. Jesus não mandou nenhum dos apóstolos ser maioral no meio do povo, criar ministérios. O que acontecia era que aqueles que se convertiam a Cristo, como Jesus disse, fazei discípulos e ensinem as pessoas tudo o que eu vos tenho mandado. Jesus não mandou formar em ninguém conceitos de igreja, usos e costumes de igreja, doutrina de igreja, tá? Jesus mandou os seus apóstolos ensinar ao povo o que ele mandou, o evangelho, a verdade que vai libertar o povo. Por isso que muitos estão presos, porque não estão sendo instruídos com o evangelho.
estão privados da vida com Deus, separados da vida com Deus, por causa da dureza do seu coração e da ignorância, não conhecendo a verdade. Foi o que Paulo disse lá em Efésios 4, 17, 18. Dá uma lidinha lá. É isso que acontece com esse povo aí hoje. Jesus vai dizer aos seus discípulos: vão, façam discípulos. Não aglomerem ninguém para o seu ministério. Não aglomerem ninguém para os seus negócios, igrejas. Jesus não mandou abrir esse sistema denominatório. Esse sistema soberano onde o homem determina. Esse sistema não é o sistema que Cristo orientou a sua igreja a viver. Quem vive nisso não está submisso a Cristo. Você não, olha, escuta uma coisa. A Bíblia diz: obedecei vossos pastores, mas também a Bíblia diz: obedecei todas as autoridades. A Bíblia não manda em canto nenhum você seguir pastor, ser discípulo de pastor, ser membro de igreja alguma. A Bíblia não manda em canto nenhum você não questionar pastor. Os pastores que Deus vocaciona os homens entre a congregação é para ensinar o povo, doutrinar o povo, para que o povo viva submisso na autoridade de Cristo, pela doutrina de Cristo. A maioria desses líderes hoje, eles levam o povo a estar submisso à autoridade deles. Rapaz, é muito homens arrogantes, fazendo do povo negócio, enquanto a Bíblia diz: não domine sobre o povo com arrogância, com prepotência. Eles fazem isso. Eles não dão ouvido à palavra de Deus. A maioria dos líderes religiosos hoje não tem o exemplo de Cristo, não estão compromissados com a doutrina de Cristo, estão ensinando ao povo tudo errado, irmão.